paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Rosa Brandão, da Igreja Missão Apostólica. Estaremos dando continuidade aos nossos estudos e o tema hoje é oração. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16, a parte B do versículo que diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que é oração? Uma das principais dúvidas, irmãos, daqueles que se convertem a Cristo a respeito da oração. Não é verdade? Quando a gente aceita Jesus, a primeira coisa que a gente fica em dúvida é: como que a gente deve orar? Como que eu oro? Eu não sei orar. Como que é? Muitas pessoas me perguntam, até hoje mesmo as pessoas falam: ai, você dá uma oportunidade, a pessoa fala: ai, eu não sei orar. Nós vamos aprender nesse estudo o que é a oração. Por exemplo, tem pessoas que não sabem a diferença entre oração e reza. Quanto tempo se deve orar? Eu devo orar 2 horas? Devo orar 5 horas? Quantas vezes por dia? Eu devo orar alto ou baixinho? Sentado ou em pé? Com a boca ou só com o pensamento? Essas e outras dúvidas nós vamos aprender nesse estudo. Muitas pessoas se inibem quando desejam ter uma vida efetiva de oração, e aí ficam frustradas, achando que Deus não as ouve porque não sabe orar. E nós vamos aprender que não é dessa maneira. Nós vamos aprender como que é a oração. A oração, irmãos, é um mecanismo de comunhão disponível a todos que são filhos de Deus. A oração é o nosso canal de acesso a Deus. Orar significa falar diretamente com quem pode fazer e realizar qualquer coisa. Quando nós lemos a palavra, nós aprendemos no outro estudo, é Deus falando conosco. E quando nós oramos, é nós falando com o nosso Deus. A diferença entre reza e oração é que a reza é aquela coisa que é decorada, repetitiva, a pessoa decora e fica repetindo seguidamente ali aquela coisa. Aí, por ter um teor religioso, acha que está sendo ouvido. Mas na realidade a oração, irmãos, é você falar com Deus com as suas próprias palavras. É você abrir o seu coração para Deus e conversar com o Senhor. Ele é o teu amigo. Ele é o teu melhor amigo, aliás, o melhor amigo. Então você pode abrir o seu coração, contar acerca de qualquer coisa para o Senhor, pedir ao Senhor, contar as tuas dificuldades, os teus defeitos, as tuas debilidades, os teus problemas, os teus desejos. Tudo isso você fala com Deus através da oração. A oração é nós falarmos com Deus com as nossas próprias palavras. E a Bíblia fala o quê? Que o Senhor está perto daqueles que o invocam de verdade. Amém? Ou seja, o Senhor ouve as nossas orações. Conhecendo mais sobre a oração. Se quando nós oramos, nós estabelecemos um contato sobrenatural com Deus, isso significa que o crente que ora tem uma vida vitoriosa. Ai, pastor, mas eu oro, mas parece que cada vez que eu oro, mais situações surgem. Sim, irmãos, nós não vamos estar ilesos de passarmos por luta, por aflições, por dificuldades, não. Mas a diferença nas nossas vidas vai ser a oração. A diferença vai ser nós falarmos com Deus e Deus vai operando o milagre, vai trabalhando, vai colocando as coisas no seu devido lugar na nossa vida. Mas tudo isso é através da oração, que nós temos essa intimidade com Deus. Nós adquirimos intimidade, comunhão. Você já viu quando você tem um amigo, você quer fazer o quê? Contar tudo que acontece na sua vida para o amigo, né? Assim, principalmente adolescente jovem, quando tem aquela melhor amiga, ai, quebrei uma unha, ai, vou falar para minha amiga, ai, quebrei minha unha, não é assim? Ai, amiga, eu quebrei minha unha. Então, o teu melhor amigo tem que saber de tudo, e tudo isso através
através da oração. Jesus é o teu melhor amigo, então você vai contar para ele tudo. Vai falar para ele acerca da sua unha que você quebrou, vai falar para ele acerca do teu desejo, dos teus pensamentos. Mas pastora, o Deus já não sabe de tudo isso? Porque a Bíblia fala que ele sonda o nosso coração, ele conhece o nosso interior, ele esquadrinha o nosso pensamento. Sim, mas o Senhor quer ter um relacionamento comigo e com você. E relacionamento só tem quando tem o quê? Conversa, quando tem diálogo, quando tem intimidade. Aí cria-se um relacionamento, não é assim? Então, é assim, da mesma forma é com Deus. Deus está te chamando a ter intimidade com Ele, está me chamando a ter mais intimidade através da oração. É por isso que você está nesse estudo, por isso que Deus está abrindo o teu entendimento, para que você venha entender que a oração não são palavras decoradas, não são palavras bonitas. Ai, Senhor amado, não, a oração é você conversar com Deus com as suas próprias palavras, irmão. É você abrir o seu coração para Deus, aleluia, e Deus responder. Claro que Deus, irmãos, não vai responder todas as nossas orações. Ah, pastora, como assim? Então nem vou mais orar. Não, claro que todas as orações o Senhor ouve, mas tem orações que Deus não responde. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para mim, para a tua vida, mas isso aí é um outro caso, é um outro estudo, né? Vamos lá. Alguns modelos na Bíblia de oração que nós vimos de homens e mulheres de Deus que oraram e tiveram vitória, como a oração de Ezequias, quando recebeu a afronta de Senaqueribe, dizendo que iria invadir Judá. Abra Isaías, capítulo de número 37, versículo 14 ao versículo 20. Vamos lá? Diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países de sua terra e lançaram no fogo os deuses dele, porque deuses não era, senão obra de mão de homens, madeira e pedra, e por isso destruído. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Quando o mensageiro chegou com a carta de afronta de Senaqueribe contra Ezequias, ele foi imediatamente até a casa do Senhor, subiu à casa do Senhor, estendeu a carta ali e apresentou diante de Deus ali, pedindo para Deus livramento. E o que o Senhor fez? O livrou. Livramento de Deus? Ora. Quer mudança na tua vida? Ora. Quer situação na tua casa, no teu casamento, na tua família? Ora, ora e ora, porque Deus ouve e responde. Isaías, capítulo de número 38, nós vemos também outra oração de Ezequias. 38, do versículo 2 ao versículo 8, diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e defenderei a cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal que o Senhor cumprirá essas palavras que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante ao relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. Olha que coisa linda, irmãos. A Bíblia fala que Deus fala para o profeta Isaías: vai até Ezequias e fala para ele:
Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Imediatamente Ezequias virou o rosto da parede e fez uma oração ao Senhor. Senhor, lembra que eu andei em retidão. E aí ele começou a falar com Deus. Diz a palavra do Senhor que Deus na mesma hora respondeu a oração de Ezequias e falou para Isaías: vai até Ezequias e fala que eu ouvi a oração, que eu vi as suas lágrimas, que hoje eu acrescento 15 anos na sua vida e que darei vitória para ele contra os assírios. Olha que coisa linda, irmãos. A oração respondida imediatamente. Só que tem uma coisa, a oração de Ezequias foi respondida imediatamente ali, né? Aí você pode falar: eu faço, quando tiver em perigo, eu faço uma oração e Deus me responde, me livra. Sim, só que não é simplesmente fazermos orações específicas em momentos que estamos na luta, dificuldades ou situações difíceis. Não é só nós orarmos em momentos específicos, é termos uma vida de oração. Aí está o segredo, irmãos. É termos uma vida de oração, é termos depósito no momento da adversidade, no momento da luta, no momento da crise. Nós temos um depósito com Deus, nós temos oração depositada no altar de Deus sobre as nossas vidas. Temos também um modelo de oração, é a oração de arrependimento feita por Davi por causa do seu pecado. Está escrito lá em Salmo 51. Vamos ver? Salmo de número 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A oração de Davi no Salmo 51 inteiro, ele está pedindo perdão para o Senhor, mostrando o arrependimento dele porque ele havia pecado. Então tem essa oração que nós temos que fazer, que é a oração de arrependimento. Temos que verdadeiramente nos arrepender e colocar diante do Senhor. Teve também a oração de Moisés, exaltando a eternidade de Deus, Salmo 90. Vamos lá. Oração de Moisés. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Olha que coisa linda. Verso de número 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos do homem. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Moisés estava nesse Salmo 90 exaltando a eternidade de Deus, exaltando Deus vivo, Deus grande, a qual ele servia. E temos inúmeras outros modelos de oração, exaltando a Deus, pedindo ajuda, pedindo socorro, mostrando gratidão. Mas a mais importante e completa é o modelo que foi deixado por nosso Senhor Jesus, que é o Pai Nosso. Mateus capítulo de número 6. Jesus nos deixou a oração, modelo de oração tremendo, a mais completa oração. Mateus capítulo de número 6, versículo do 9 ao 15, que diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem, aos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Amém, amém, amém. A oração que Jesus nos ensinou aos discípulos e nos deixou de modelo. Uma oração importante, a mais importante e completa oração, que é o Pai Nosso. Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos estar sempre junto dela. E somos capazes de gastar horas ao telefone, ou no zap, ou mesmo pessoalmente conversando com ela, não é assim? Então, relação ao Senhor não é diferente, meu amado.
Nós amamos a Deus e Ele nos ama e quer que nós gastemos tempo em oração na sua presença, irmãos. Na presença dele, o Senhor quer intimidade, o Senhor quer comunhão, o Senhor quer mais ligação entre você e ele através da oração. Nossa oração será dirigida a Deus, o único Deus, sendo feita sempre em nome de Jesus Cristo, seu primogênito, com o auxílio do Espírito Santo. Olha que coisa linda! É tudo ali interligado, né? Falamos com Deus, nossa oração dirigida a Deus, em nome de Jesus e auxiliado pelo Espírito Santo de Deus. Olha só que tremendo, um modelo de oração, uma oração feita no momento específico, foi uma oração feita por Ana, no momento de amargura. 1 Samuel, capítulo de número 1. Abra lá sua Bíblia, pega aí. 1 Samuel, capítulo de 1, do versículo 10 e versículo 11. Uma passagem muito conhecida, né? Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida e sobre as suas cabeças não passará navalha. Foi uma oração feita num momento específico, um momento de amargura ali, que Ana fez essa oração com a sua alma amargurada ali, chorando muito, sabe? E Deus ouviu a oração e o voto que Ana fez ao Senhor. Uma oração de ações de graça, 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29, do versículo 10 ao versículo 14. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos damos. Ele fez uma oração de ações de graça, agradecendo a Deus, reconhecendo que tudo vinha de Deus para ele e para o povo de Deus. Uma oração de confissão, nós vemos lá no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 7, que nos diz: quando Neemias recebeu a notícia de um dos seus irmãos que a terra estava assolada, que tudo havia sido queimado, imediatamente ele jejuou e orou ao Senhor. E aí ele fez uma oração de confissão a Deus pelo pecado dele e pelo pecado do povo, da sua descendência. Ele confessou a Deus e pediu para Deus misericórdia antes mesmo de se levantar para reconstruir os muros de Jerusalém. Uma oração também é a oração de intercessão. Nós vamos ver lá em Gênesis, capítulo de número 18, do 23 ao 33, que diz na passagem que Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor iria entrar em Sodoma para destruir aquela cidade. E aí Abraão intercedeu, orou ao Senhor, intercedendo pelo seu sobrinho Ló. E começou a falar: Senhor, se tiver 10 justos na terra de Sodoma, o Senhor vai destruir? O Senhor falou: 10 justos não. Se tiver 5, aí ele foi intercedendo, orando ao Senhor, falando com Deus, intercedendo pela vida de Ló. E até que o Senhor enviou um anjo para livrar Ló e sua família da terra de Sodoma e Gomorra. Só que nós sabemos bem que a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal.
Não olhe para trás, viu, irmãos? Aleluia. Oração de que o Senhor perseverança, nós temos que ter perseverança. Lucas capítulo de número 6, versículo de Lucas capítulo de número 6, versículo de número 12. Vamos abrir lá para ver? Lucas 6, 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aqui nessa passagem está falando de Jesus, que passou a noite inteira ali orando e perseverando na oração. Aleluia. Temos também a oração de suprimento, Mateus capítulo de número 14, do 19 ao 21. Diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, a esta multidão. Todos comeram e se fartaram. Dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos. A oração de suprimento, quando Jesus pegou pegou ali os 5 pães e os 2 peixes e orou ao Senhor dando graças, e aí o Senhor enviou a multiplicação e ali todos comeram, se alimentaram e ainda sobejou. Aleluia, oh glória. Tá vendo a importância de nós orarmos, irmãos? Textos importantes que nós não podemos nos esquecer. A oração é feita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sempre, toda oração tem que ser feita em nome de Jesus. Tá? João capítulo de número 14, versículo 13 e 14. Já estamos finalizando esse estudo. Diz assim: e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Então tudo que nós pedimos, toda oração tem que ser feita a Deus em nome de Jesus. Amém? Conclusão, irmãos. A oração é o nosso contato com Deus. Ela é poderosa e eficaz. Uma vida de oração é sinônimo de uma vida de vitórias. Amém? O crente tem que orar. O crente tem que ter uma vida de oração. Então você, através desse estudo, aprendeu que oração não é falar bonito. Oração é você falar com Deus com suas próprias palavras. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse estudo. Se inscreva lá no canal da Igreja Missão Apostólica PR Fábio Brandão. Deus abençoe. Até o próximo estudo.